Bom dia a todos. A gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções, uma série que acontece na Biblioteca do Parque Vila Lobos, onde nos encontramos agora, e na Biblioteca de São Paulo. Então, temos 2 encontros a cada mês, um em cada biblioteca, mas tem essa programação que vocês podem checar nos sites das respectivas bibliotecas. E nesses encontros, a gente convida alguns escritores e artistas, ensaístas, críticos, enfim, para bater papo sobre literatura e para eles contarem um pouco da trajetória deles. E hoje a gente tem o prazer de ter aqui o Rodrigo Ciríaco, de camisa amarela, e o Renan Inquérito, aqui ao meu lado. São ambos escritores. No caso do Renan, é também músico, rapper, poeta. No caso do Rodrigo Ciríaco, é também poeta, mas é, sobretudo, um prosador, com livros de contos. Está escrevendo um romance, que ele já anunciou que estava escrevendo quando a gente fez um encontro com os dois na Biblioteca de São Paulo, em 2017. Portanto, tem aí 2 anos de gestação. Romance é mais, né, demorado para escrever. A gente vai saber do Rodrigo como é que está esse romance previsto para ser lançado no ano que vem e que tem apoio do Rumos, que é um programa importantíssimo do Itaú Cultural. Bom, são ambos educadores. O Rodrigo é formado em História, o Renan em Geografia, né? Ambos com uma produção bibliográfica importante, que está disponível no acervo da biblioteca, e a gente vai conversar aqui, como sempre, falando um pouquinho da trajetória de cada um, até chegar na obra, e falar de questões contemporâneas a partir do ponto de vista deles. Bem-vindos, Rodrigo Ciríaco e Renan Inquérito. É um prazer ter vocês aqui. Esqueci de mencionar que o Renan Inquérito lançou recentemente um novo disco, que é o Tungstênio, e está preparando aí um outro disco, que vai ser o seu 7º disco, é isso? É isso. Então, a gente pode dar início a esse bate-papo. Quem quiser fazer perguntas, eu peço que vá até este microfone que está aqui disponível para a plateia, porque a gravação... para que a gravação possa captar a pergunta. Então, bem-vindos. Já me estendi demais na apresentação. Começando pelo Rodrigo. Rodrigo, como é que você chegou à literatura? Onde você nasceu? Como é que é seu contato com a literatura? Como é que surgiu essa relação com o mundo das letras, sendo que você é tanto poeta quanto prosador? Bom dia para todas, para todos. Meu contato com a literatura, eu acredito que foi a partir das histórias em quadrinhos, né? Eu considero histórias em quadrinhos uma forma também de literatura. E eu cresci numa família que não tinha o hábito da leitura. Eu fui o primeiro da minha família a fazer um curso superior. Minha mãe fez até a 4ª série. Meus irmãos e meus pais não terminaram o antigo 1º e 2º grau. Mas eu sempre, não sei porque, eu sempre gostei de ler. Meus pais sabiam da importância da leitura, sempre me incentivavam com histórias em quadrinhos. Primeiro Turma da Mônica, depois os HQs da Marvel, né? E foi na minha adolescência também que eu comecei a ter um contato maior com a poesia de Drummond, principalmente, de Bandeira. Mas foi um dramaturgo alemão que não é poeta, mas também escrevia poemas, que é o Brecht, né, que foi o primeiro poeta que me chamou mais atenção. Os poemas, principalmente sobre o período da guerra, pela objetividade, né, pela crueza que ele trazia também nos poemas. Eu tinha uma identidade muito forte. Mas isso passou como um gosto, né, pela literatura, pela poesia, e se aprofundou de uma maneira mais intensa só quando eu estava com 24, 25 anos, porque a escola não me fez um leitor, né? Pelo contrário, eu sempre era obrigado a ler algumas obras. Não tinha uma leitura na escola pelo prazer literário, pela estética, essas coisas que hoje em dia estão mais em voga, se discutem muito mais. Era sempre aquela leitura para fazer uma prova, a literatura como um manual de preparação para o vestibular.
E o que eu acho que é uma perda, porque literatura e poesia para mim são sobretudo formas artísticas, são linguagens artísticas. E eu acho muito importante valorizar o livro enquanto obra literária. E isso aconteceu em 2005 para 2006. Tiveram 2 fatos muito importantes. O primeiro foi conhecer uma poeta, né? Eu tinha uma visão talvez simplista de que os poetas estavam todos mortos, né? Poucos poetas vivos. Então, a primeira vez que eu conheci uma poeta foi um choque para mim, né? Foi a Dinha. Nós estávamos trabalhando juntos numa organização chamada Projeto Travessia. Eu trabalhava com crianças e adolescentes em situação de rua. E a Dinha, ela me trouxe essa poesia do cotidiano a partir de uma situação que ela vivenciou e eu estava acompanhando. Ela escreveu um poesine e aí ela me compartilhou aquele poema e eu li o poema, gostei do poema e me remeteu à situação. Eu falei, poxa, né? Falei, então os poetas escrevem isso que eu vi o Drummond escrevendo, né? O Bandeira, ou de repente o Brecht, a Cecília. São coisas do seu cotidiano, coisas próximas. E a segunda coisa foi ter conhecido o Sarau. E eu já tinha conhecido o Sarau, já tinha participado de saraus na minha adolescência, mas foi conhecer um sarau da periferia, foi conhecer a Cooperifa. E esse sarau que era um sarau sem muita... né, tirava a poesia desse pedestal, dessa torre de marfim, trazia ela ali para o nosso contato, para esse cotidiano. Então, valorizando muito a oralidade, né? Essa poesia fora da estante, essa poesia viva, com o corpo, com a brincadeira. Então, essa palavra viva que me trouxe essa proximidade com a literatura. E aí eu comecei a me interessar mais por não só apreciar, mas também passar a escrever. Eu sempre tive uma necessidade de também escrever, mas eu não sabia como fazer essa escrita artística, né? E aí foi através dos saraus que eu comecei a fazer uma produção maior também de textos e me descobri como escritor. Apesar de frequentar um sarau, eu me achava que eu não era poeta. Eu tinha uma dificuldade em fazer poesia, eu acho mesmo. E aí eu escrevia contos, mas eu tentava fazer contos que fossem possíveis serem lidos, falados no sarau. Alguns são contos de um parágrafo. Você tem contos Isso. longuíssimos e contos muito sintéticos que funcionam como se fosse um pequeno poema em prosa, né? Porque para ser pensados em falar no sarau, né? Esse tempo de Performance, né? De 2, 3 minutos. E aí foi que começou a minha trajetória, né? Que começou com esse livro que está aqui na biblioteca, Eu Te Pego Lá Fora, que é um livro de contos, e foram outros aí também. Sobre os quais a gente vai falar, e para manter a alternância aqui a dinâmica do nosso bate-papo, eu queria fazer a mesma pergunta para o Renan Inquérito. Em primeiro lugar, da onde vem o nome Inquérito? Que é seu nome artístico, e você está sem o microfone? Não, tem. Eu falo, ele foi preso já, gente. Tem aqui. Tá aqui. Então, lembrando que se vocês tiverem perguntas, por favor, é só levantar a mão. Às vezes eu estou olhando para eles aqui, mas é só acenar para mim, assim daí eu passo a palavra para vocês, tá bom? Bom dia a todos. Satisfação estar aqui mais uma vez com o Rodrigo. Mais uma não, né? Mais várias, na verdade. Eu estava ouvindo o Rodrigo falar ali, é muito louco, porque assim, eu, na verdade, também nunca gostei de poesia na escola. Poesia me lembrava punição. Eu lembro que quando fazia alguma coisa errada na escola e a professora falava que tinha que decorar, como eu era bom de decorar, ela me pedia para decorar o poema e fazer lá na frente. Então você vai fazer tal coisa. Então me lembra punição, né? E eu era uma criança super agitada, talvez hoje seria diagnosticado com esses TDAH, YZ da vida, mas na época não tinha. E aí uma professora, uma santa professora da primeira série, eu acabava a lição mais rápido e ficava atazanando a sala. E aí ela pegou e me deu um gibi, e deu certo. Um gibi, e aí na reunião ela falou para minha mãe, olha, compra gibi para ele. E a professora começou a socar gibi em mim, a minha mãe também, né? Hoje minha mãe dá o tablet, né, para criança, sei lá, galinha pintadinha, essas coisas, para criança ficar quieta. Minha mãe socava gibi em mim, a professora também, deu certo e foi. Porém, o meu gosto pela literatura, pela poesia, se deu através do rap. Com 12 anos, eu começo a cantar rap, morava aqui em São Paulo, na Zona Norte, no Jardim Peri. Eu sou daqui da Zona Norte,
né? Nasci ali no... Renan, um segundinho só. Algumas pessoas estão de pé aqui. Aqui é um, lugar, é um espaço muito informal. Pode chegar, então vocês gente. podem sentar e levantar a hora que quiserem. Não precisa ficar vendo de fora, depois com medo de ficar constrangido de sair no meio. Pode sentar, tem aqui vários lugares. Pode sentar, entrar, Se a sair, gente entrar, estragar, sair. pode ir embora. A gente, não tem problema nenhum, é informal. A gente vai ficar Vem que 2 é horas coração. aqui conversando e vocês podem, sai, toma um café, pode voltar. É bem informal. Por favor, se sintam convidadas e estou falando convidadas porque quase só estou vendo mulheres, mas sintam-se todos convidados e convidadas para estar aqui, tá bom? Fiquem à vontade. Vem, gente. Pode Tudo vir, bem, que é obrigado. coração de mãe. E aí, Desculpa te interromper. Não, e aí comecei, então, o meu gosto pela poesia, antes de sequer achar que era poesia, foi pelo rap. Quando eu comecei com 12 anos a escrever raps, e aí escrevi rap e escrevo até hoje, mas aí depois de já ter lançado discos de rap, um dia eu fui fazer uma oficina de rap na Fundação Casa, e aí entendi que o rap era poesia, né? Até então você não fazia essa conexão? Não. Você achava que você encarava como música? Porque como o Rodrigo falou aqui, o poeta era um cara que vivia, sei lá, numa torre. Eu achava o quê que era um poeta? Ou um cara que já morreu, ou um cara que era inacessível, um ET. Eu nunca vi um poeta na fila do pão. Tipo, na minha família não tinha poeta, no meu bairro não tinha. Era um extraterrestre, um poeta. E aí eu via a poesia como algo muito distante. E aí, lá na Fundação Casa, quando eu cheguei para fazer a oficina de rap, eles falaram que tinha que ser oficina de poesia. E aí eu falei, e agora? E aí eu fiquei pensando, e aí eu comecei a declamar uma música chamada Jesus Chorou, do Racionais, que ela começa com uma poesia, né? A gente já fez um encontro com vocês dois na Biblioteca de São Paulo em 2017, como eu falei inicialmente, e antes de você entrar nessa história, tem uma história prévia. Quando você chegou lá, o diretor... eu cheguei na Fundação Casa. O que é a Fundação Casa, para quem não conhece? Antiga FEBEM, né? Antiga FEBEM, onde tem jovens, adolescentes cumprindo uma medida, né? Para não falar uma pena, uma medida. E é uma pena que eles estejam lá, na verdade. E aí, eu cheguei para fazer uma oficina de rap, e aí o diretor falou, olha, falaram que havia um rapaz aqui fazer oficina de poesia. Rap não, rap é música de bandido, apologia ao crime, incita a violência. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu ia explicar para ele que o rap é uma música que faz parte do hip hop, que é uma cultura revolucionária, mas ele não queria ouvir. E aí eu pensei o seguinte, eu vou então falar que eu vou fazer essa tal de poesia, quando ele virar as costas eu mando um rap para a rapaziada. E aí o que aconteceu? Ele não virava as costas, ele não ia embora, e eu estava me apresentando, eu estava enrolando, de repente eu tive que falar. Então, rapaziada, eu vim fazer uma oficina de... Quase que não saía, mano, de poesia. Quando eu falei isso, o moleque falou, tá tirando, senhor. Poesia é coisa de viado, mano. Aí eu falei, nossa, e agora? O que eu faço? Aí eu pensei, falei, vou declamar aqui um poema, se vocês não gostarem, eu vou embora. E aí eu comecei a declamar Racionais, né? O que é, clara e salgada, cabe num olho, pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina. E eles começaram a declamar junto. Eu falei, vocês falaram que não gostava de poesia? Senhor, mas isso aí é Racionais. Falei, Racionais é o quê? Racionais é rap. Falei, e rap? O que é rap? Aí ficou um silêncio, né? Porque eles não sabiam dizer. Aí eu falei, rap é R-A-P, e vem do inglês, Rhythm and Poet. Se a gente colocar um ritmo na poesia, ela vira um rap, né? Então, tipo... até o que é clara e salgada, cabe num olho, pesa 1 tonelada. Batatinha quando nasce esparrama pelo chão, criancinha quando dorme. E aí eles ficaram olhando assim. Aí eu falei, então vocês gostam de rap? Eles falaram, de rap nós gostamos. Aí eu peguei e lembrei a única poesia que eu sabia de cor, essa da aula da tia Lourdinha. Eu falei, o rap é assim: vocês que atravancam o meu caminho, passarão, eu passarinho. Vocês que atravancam o meu caminho, vocês passarão, eu passarinho. Aí eles ficaram olhando, bem louco esse rap aí, senhor, mas nós não conhecemos não. Falei, então. Aí eu falei como se eu fosse o professor de literatura. Isso é Mário Quintana. Se alguém fala mais uma, não sabia, mano, mais nada. Aí eu falei, então isso é Mário Quintana. Aí eu falei, tô ligado, MC Quintana, né, lá da Leste.
Aí eu falei, não, Mário Quintana, ó, ele foi um, né, foi um poeta, tal. E aí eles falaram, mas é poesia ou é rap? É rap ou é poesia? Eu falei, olha, até 15 minutos, quando eu passei os 3 portões aqui, eu achei que não tinha nada a ver. Mas quando o Mano Brown fala assim, ó, olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não, não é não. Não é o zoológico. Meu, é poesia. Não é o barroco, não é o arcadismo, o classicismo. É uma poesia de um outro lugar, feita de um outro ponto de vista, num outro período. E aí eu entendi, mano, tá ligado? Porque aí eu falei pra eles assim, então eu vou declamar aqui uma poesia. E eu declamei um rap meu. E aí um falou assim, bem louco esse rap, né, senhor? O outro falou, ei, mas você não viu que ele falou que era poesia? Aí começou meio que uma treta. Não, é poesia, é rap. Aí eu falei, mano, pode ser os dois, é a gente que põe o rótulo. E aí eu saí de lá, mano, me acreditando enquanto poeta. Tanto que o meu primeiro livro é fruto dessas oficinas na Fundação Casa. Então foi muito louco. Não foi na faculdade, não foi na escola e nem no rap. Foi lá na Fundação Casa. Eles nem sabem que eles contribuíram dessa maneira. Mas foi isso, acho que foi lá. Qual que é o seu primeiro livro? Poucas Palavras, aquele pretinho ali, pequenininho. E são letras de rap. Meu, porque assim, ó, a poesia e o rap nascem no papel. Todos os raps que eu faço primeiro no papel. E depois eu canto eles. O que eu fiz nesse livro? Eu peguei os raps que eu tinha gravado e voltei eles para o papel. E comecei a ver que, quando eles estavam no papel, eles também tinham... Porque é um livro que brinca com o visual das palavras, com a concretude. Tem poesia concreta ali. E eu nem sabia que isso chamava poesia concreta. Então eu escrevia, sei lá, a gente é que nem concreto, sabia? Uns viram muro, outros viram ponte, algum dia. Aí eu pegava a palavra ponte e escrevia como se fosse uma ponte. Mas uma coisa besta, assim, infantil até, de entortar as letras e tal. Aí alguém me falou, nossa, isso é poesia concreta, né? E o Marcelino que fala isso, a gente faz primeiro, né? Depois os outros, o crítico vem e dá um nome. E o Jorge Ben dizia também, o fogo vem antes do fogão, mano. Então, tipo, a gente faz, nem sabe o nome. Um dia o cara falou, essa letra aí é uma aliteração, eu uso na minha aula. Eu nem sabia o que era aliteração, que eu fiz uma letra toda com a letra C, sabe? Então... Agora, é uma coisa intuitiva, mas ao mesmo tempo que depois vocês sistematizam e criam uma forma própria, cunham, né, uma própria maneira de se expressar, né? Então, Rodrigo, como é que você fez isso meio, assim como o Renan, fez isso meio em simultaneidade com esses acontecimentos poéticos que são os saraus, ou, no caso dele, o movimento hip-hop de uma maneira mais geral. E vocês, ambos, são educadores. E, de saída, uma pergunta, uma coisa que chama a atenção, assim, vocês se apresentam como educadores. Vocês são escritores, você é historiador, o Renan é geógrafo, vocês são educadores, escritores, e vocês vêm aqui e falam assim, a escola não me trouxe para a literatura, quem me trouxe para a literatura foi o sarau da Cooperifa. A poesia, para mim, na escola era punição, e eu descobri a poesia através do rap. Queria que vocês analisassem, já que vocês são educadores, esse paradoxo de vocês se dedicarem a transmitir um saber e uma sensibilidade poética e literária para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, identificarem na história de vocês mesmos a dificuldade que a escola coloca para o acesso à poesia e à literatura. Eu gosto de falar bastante, porque, para mim, eu ter descoberto a poesia com 25 anos foi um crime. Para mim é um crime isso. Eu devia... Porque, com 25 anos, eu já tinha feito fundamental, já tinha feito o ensino médio, e estava fazendo a faculdade. Estava fazendo história na USP, que não é qualquer faculdade também. E aí, para mim, é um crime, porque... Por que me negaram essa beleza? Por que me negaram esse encontro? Por que a escola faz isso? Já que a escola é esse local que a gente se vangloria de resguardar a transmissão dos valores democráticos, culturais, da civilização versus a barbárie, se a gente for colocar assim. E por que isso me foi negado? Então, tanto é que essa é a minha... Eu coloco até quase como uma missão literária e pedagógica também, reverter esse quadro.
né, de levar essa poesia e essa literatura o mais cedo possível. Então, há 10 anos que eu tenho... São 13 anos que eu tenho um projeto e há 10 anos eu tenho um coletivo que a gente faz atuações dentro da escola, que é uma tentativa também de reverter esse olhar, porque ainda hoje, a maior parte das vezes, a literatura e a poesia são vistos como manuais. Eu lembro uma professora que, da 8ª série, excelente professora, não quero falar o nome dela para ela não ficar chateada se alguém de repente conhecer, mas ela era uma excelente professora mesmo, eu aprendi muitas coisas com ela. Mas ela, naquela época, me matou Machado de Assis, porque ela dizia que todos tínhamos que ler Machado de Assis, porque Machado de Assis, além de ser o maior autor da literatura brasileira, ele nunca havia colocado um ponto e uma vírgula no lugar errado. Pô! É por isso que eu tenho que ler o Machado? Para aprender a escrever? É por isso que eu tenho que ler o Alienista? É reduzir a literatura a obra dele a um formalismo, exatamente, né, gramatical, sintático. Né? E aí eu li Memórias Póstumas para o vestibular, contrariado, porque eu tinha que saber a história para prestar o vestibular. E eu nunca mais li. E hoje em dia, por exemplo, estou relendo Machado, e hoje em dia eu consigo entender, ver a grandiosidade da obra, né? Por exemplo, Guimarães Rosa, que para mim é o maior autor da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas é o meu livro. Eu já li 4 vezes Grande Sertão, mas eu demorei 27 anos para ler Grande Sertão pela dificuldade, pelas coisas que me falavam sobre a complexidade da obra. Então, eu acho que a maneira como a literatura e a poesia são ainda apresentadas na escola é o que muitas vezes complica esse acesso. E eu acho que a literatura chamada de marginal periférica, o rap, o sarau, o slams, eles têm um papel muito importante porque eles trazem, né, tiram essa literatura desse pedestal, desse castelo de marfim, dessa distância que foi criada da literatura e da poesia das nossas vidas e aproxima, né? Porque é isso, a gente está aqui imerso em literatura e poesia e a gente é uma coisa gostosa, né? Olha esse ambiente que a gente está, né? Espaços como esses deveriam ser comuns, banais em qualquer lugar aqui de São Paulo, não só aqui no Parque Vila Lobos, né? Mas não são. Então, tudo isso acaba distanciando, e a escola, que esse espaço da aproximação, muitas vezes também faz esse papel de... Agora, você criou, depois da experiência na Cooperifa, do Sérgio Vaz, você criou espaços próprios em que você atua, né? Como é que foi isso? A gente tem... ao mesmo tempo que eu cheguei na Cooperifa, dei um estalo, falei... Se a gente está num bar e reunindo numa quarta-feira, no horário da novela, no horário do futebol, 100, 200, 300 pessoas para durante 2 horas falar e ouvir poesia em silêncio, isso era quebrada, Chácara Santo Antônio. E não era por causa do bar, não era o escondidinho do Zé Batidão, a pinga com mel, porque isso tem todos os outros dias. Inclusive tem samba, tem feijoada, mas o bar não enchia nesses outros dias, enchia no dia da poesia. Eu pensei, será que dá para fazer isso na escola? Porque para mim era a forma, né? Era o conteúdo, mas era também a forma como fazia. E eu comecei a fazer na escola e começou a funcionar. Tive essa resistência que o Renan citou, de professores, né, de colegas. Mas eu comecei a fazer dentro da sala de aula. Da sala de aula a gente saiu, começou a fazer na escola. Da escola a gente formou um grupo, que são os Mesquiteiros, por causa do nome da escola, jornalista Francisco Mesquita. E aí... Então, da sala de aula, foi para a escola, virou um grupo, a gente fez um primeiro livro, que foi o Pode Pá Que É Nós Que Tá, né, que os alunos começaram a escrever, tinha essa necessidade de publicação. Do livro a gente fez um concurso literário, e hoje em dia tem essa coleção, que é um box, né, com 6 livros, que chama Coleção Pode Pá, e é muito legal porque... Porque é uma gíria, né, que a molecada... Eu falo que a molecada usa, mas é que ela usava, né? Que eu tava falando... Gíria muda muito rápido. Exatamente. Falar, isso é no seu tempo, professor, não é mais assim não. Você não usa mais não. Mas é tipo, pode pá que é nós que tá. É uma coisa, tamo junto, né? Ô, você vai colar lá no baile? Ah, vou, pode pá. Pode acreditar, né? Isso. E aí depois virou essa coleção, porque são 6 livros, 2 antologias do coletivo, 4 de concursos literários... Mas eu acho que é uma mina de ouro, porque aqui a gente tem mais de 300 textos de jovens e adolescentes entre 12 e 17 anos, estudantes de escolas públicas. Então, se você quer saber um pouco o que está pensando, o que estão escrevendo, tanto em prosa quanto em poesia, eu falo, tem que pegar esses livros. Agora, né? Essas antologias
fruto de concursos de poesia Isso. nos Mesquiteiros. 4 antologias foram resultados de concursos literários que o coletivo organizou. Mesquiteiros. Isso, 2013, 2015, 2017, 2018 e 2019, os Mesquiteiros. E o que é o sarauzinho? O sarauzinho é uma adaptação que a gente fez porque a gente sempre fazia atividades nas escolas voltada ao jovem, adolescente e adulto. Só que a escola aberta, sempre tinham crianças, só que a gente não dava muita atenção para as crianças. A gente falava, a gente não sabe fazer com criança, né? Uma besteira muito grande. E aí teve um dia que a gente foi convidado para fazer um sarau no Céu Casablanca. E como, né, a gente sabe que cultura e educação conversam bastante, né? Em todos os níveis, municipal, estadual, federal. A cultura contratou a gente para fazer o sarau, só que era reunião pedagógica. Então não tinha estudante. E aí a gente tinha atravessado do extremo leste para o extremo sul. E a gente falou, a gente não vai perder esse, né? A gente foi dar uma volta pelo céu para ver se a gente achava algumas pessoas e a gente viu que a CEI e a EMEI, que é a educação infantil, estavam funcionando. E a gente falou, a gente pode fazer sarau para as crianças? E vocês fazem sarau para crianças? Fazemos, é claro que fazemos. Nunca tínhamos feito. Inventaram na hora. Foi na hora. E aí trouxeram aquelas crianças de 4, 5 anos e colocaram lá. E a gente começou a fazer sarau, começou a fazer algumas brincadeiras, algumas cantigas. E aí surgiu o sarauzinho, que é esse sarau voltado ao público infantil, com poesias infantis, com cantigas. A gente tem o bloquinho do sarauzinho, que é uma adaptação que a gente faz para o carnaval também, que a gente resgata várias marchinhas também. Então é um sarau, mas é um sarau infantil, né? E aí a gente faz várias brincadeiras. Hoje em dia, por exemplo, eu falo, as mães e os pais ficam loucos, assim, né? Eu falo, quem é que gosta de funk? É a molecadinha, aí eu já vejo, né? A mãe começa a dar dor de barriga, assim, pronto, eu trouxe uma atividade, vai falar. Aí eu falo, quem aqui conhece o MC Vinícius de Moraes? Quem aqui conhece o Proibidão Funk da Porta? Eu conheço também, a mesma coisa, né? E aí a gente faz aquela... a gente pegou o poema Porta e faz um funk, né? Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há nada no mundo mais viva que uma porta. Mais viva que uma porta. Mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho pra passar o menininho. Eu abro bem com cuidado pra passar o namorado. Eu abro bem prazenteira pra passar a cozinheira. Eu abro de supetão pra passar o capitão. Só não abro pra essa gente que diz e a mim bem me importa que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu sou muito inteligente. Eu sou muito inteligente. Mas eu sou muito inteligente. Eu sou muito inteligente. Fecha a frente toda a casa, fecha a frente do quartel. Fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Fecha... E aí a gente faz o funk da porta, aí a mãe no final, faz o funk da casa. Aí a gente vai, era uma casa muito engraçada. Porque a gente usa muito instrumentos também, né? A gente usa uma alfaia, usa o pandeiro. Então a gente também faz essas brincadeiras, sempre com a poesia, mas faz algumas adaptações. No fundo, você utiliza, e eu queria passar daí também a palavra para o Renan para ele falar sobre essa experiência, utiliza algo que cria empatia, porque é uma linguagem de hoje, porque é um formato de hoje, e aí vocês falam de uma produção que é contemporânea, mas pegam também aquilo que está na tradição, no passado, etc. Ou seja, uma maneira muito diferente daquela... maneira como a literatura é tratada no currículo escolar, né? É a profanação do sagrado, quase, né? E aí, Renan, você também tem essa experiência como educador, você é rapper, você é estudioso do movimento hip hop, mas você também organiza, você acaba de organizar aqui esse livro que é essa antologia da parada poética, né? Ou seja, você tem uma atividade também em que a poesia, você pega esse lado vivo da poesia e transforma numa forma, não apenas de identificar uma produção poética, fomentar uma produção poética, mas também criar uma empatia com a literatura e que daí vai pegar, a partir do contemporâneo, vai fazer as pessoas também terem empatia com aquilo que a escola transforma em punição, como você disse, né? É que assim, só pegando um gancho da sua pergunta, que o Rodrigo falando também passou um filme na minha cabeça.
Eu também odiava o Machado de Assis, mas eu odiava porque eu lembrava que a professora pedia para a gente ler para a próxima aula. Só que ela falava que ele demorou 10 anos para escrever. Eu falei, mano, o cara demorou 10 anos e eu tenho que ler em 7. Tipo, eu queria matar ela e ele, em 7 dias. Eu odiava ela e odiava ele também. Então, minha história com o Machado de Assis era assim. Agora, tipo, é muito louco isso que você falou de estúdio. No meu mestrado, eu estudei o hip hop no Brasil. Mas agora, no doutorado, eu estudei a geografia dos saraus. O meu doutorado chama-se O Relevo da Voz. Você já defendeu? Já, defendi em maio. Em maio agora. O meu doutorado chama-se O Relevo da Voz. Um grito cartográfico dos saraus de São Paulo. Eu peguei e fiz uma série histórica de 10 anos e mapeei os saraus no estado de São Paulo, tal. Bem geografês, tal, essa parte. Mas também falo muito da relação do movimento hip-hop com os saraus. Eu acho que os saraus são a continuação, de certa forma, do movimento hip-hop. Muitos poetas que hoje declamam nos saraus e até que hoje organizam saraus eram pessoas que faziam parte do movimento hip-hop. Na época em que não haviam saraus, os poetas da periferia declamavam suas poesias nos shows de rap. E hoje, muitos MCs de rap declamam seus raps nos saraus. Então tem uma relação intrínseca da poesia com os saraus, eu acho. Agora, esse lance que o Rodrigo falou das crianças é muito louco. Eu também não faço sarau para criança. Só que a gente chega, às vezes, nos lugares e só tem criança. E aí você não vai deixar de fazer, né? E eu lembro de uma situação, uma vez, eu fui fazer um sarau em homenagem ao Manuel de Barros, com poesias do Manuel de Barros. Embora ele fale muito da infância, não é uma poesia que as crianças consomem tanto. E aí tinha uma poesia do Manuel, que era assim, chama O Fotógrafo. E ele fala, difícil fotografar o silêncio, no entanto, eu tentei. E é o silêncio pela rua, então ele está falando algo totalmente abstrato, o silêncio. E aí eu falei para eles assim, olha gente, mas o Manuel escreveu isso aqui há 20 anos atrás, né? O Manuel não sabe das coisas, quem sabe é vocês, quem tem celular aí? Aí todo mundo, eu tenho celular, vocês gostam de tirar foto? Gostam? Então vamos fazer o seguinte, o Manuel falou que era difícil fotografar o silêncio, porque ele não tinha celular, eu aposto que agora se vocês estiverem com o celular aí, a gente vai fotografar o silêncio. Todo mundo pega o celular, eles pegaram o celular, né? E aí eu falei, agora vamos fotografar o silêncio. Só que aí é uma barulheira do caramba, um monte de criança. Falei, para a gente fotografar algo, esse algo tem que estar aqui presente, né? Vamos tentar ver se o silêncio aparece. E o silêncio nunca que aparecia, porque eles falavam pra caramba. Aí eu falei, bom, então não é tão difícil, não é tão fácil assim fotografar o silêncio, né? Comecei a brincar com eles. Aí a mesma coisa, fiz um funk com eles também. Difícil não é ir para a lua, nem descer até o chão. Não é comer carne crua, nem passar cerol na mão. Difícil não é o edifício conseguir arranhar o céu. Difícil é fazer o que disse o poeta Manuel. Difícil é fotografar o silêncio. Fotografar o silêncio. Difícil. Então assim, um funk com uma poesia. Eu falei, Manuel, a licença poética me permite, você também, né? E essas coisas surgem assim. E aí, as pessoas depois vêm e colocam o nome, né? Metodologia. Aquilo que eu fiz na Fundação Casa é muito louco. Depois eu li uma entrevista do Sérgio Vaz, ele diz que chegou na Fundação Casa e pergunta, quem aí gosta de poesia? E a turma fala, ninguém. Aí ele pega e declama Nego Drama, do Racionais. E todo mundo canta. Ele falou, vocês gostam de poesia, né? Então, assim, é isso. As coisas vão acontecendo. Muitas vezes uma situação inusitada que você encontra uma saída para ela, depois aquilo é aplicado repetidamente e é chamado de metodologia, né? Aí é lógico, ali tem um pouco do improviso, do MC, do poeta, do professor, do se vira, enfim. E o fenômeno da poesia slam, ou dos campeonatos, os slams de poesia, que são torneios de poesia. Vocês já participaram? Como é que isso se insere dentro desse contexto de saraus e da cultura hip-hop como um todo? Né, a
a Roberta Estrela Dalva, por exemplo, que é um nome hoje que na literatura brasileira, junto com... pertence, acho que à mesma geração de vocês, mais ou menos, né? E também surgiu como uma poeta que trabalha com o slam, que é um formato específico, poesias que não duram mais do que 3 minutos, se não me engano, e elas são declamadas em campeonatos em que o público interage votando naquilo, né, saudando, aplaudindo para eleger a melhor performance e a melhor poesia. Como é que isso se insere e qual a importância que a slam poetry, ou poetry slam, não sei como é que a Roberta prefere poetry slam, porque ela fala assim, é uma poesia no slam, não é uma poesia feita só para o slam, ela é uma poesia que tem autonomia também. Como é que vocês encaram o surgimento desse outro fenômeno que está conectado ao dos saraus e de uma maneira mais geral, a cultura do hip-hop e do rap? Pode falar, quer falar? O slam, eu costumo dizer que o slam é primo do sarau, né? Porque o slam são batalhas. A diferença principal do slam para o sarau é que o slam é uma competição, tem a batalha. A palavra slam vem da mesma coisa que a gente fala assim, grande slam, né? Quando fala o tênis, assim, são torneios, né? Isso. São torneios. Ele surgiu em 1987 nos Estados Unidos, só que aqui no Brasil ele vai chegar só em 2008 com o Zap, que através do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, e a Roberta Estrela Dalva. E os primeiros poetas que participavam do slam eram todos poetas de sarau. Então, por isso que eu falo, né? O slam, ele bebeu muito do sarau, que estava crescendo, se expandindo. Então, até mais ou menos 2011, 2012, você não tinha poetas de slam, não tinha os slammers, né, que a gente fala. Eram todos poetas de sarau que queriam participar de uma modalidade diferente, então se deslocavam para o slam. Porque é isso, né? A diferença do slam é que tem que ser poemas autorais, até 3 minutos, sem utilização de adereços, figurinos, objetos cênicos, acompanhamentos musicais. É o poeta, a performance, a palavra, submetida a um júri, que é escolhido aleatoriamente 5 pessoas na plateia. A maior e a menor notas caem e faz uma média das notas restantes. Então, 2012... vem para cá em 2008, em 2012, só 4 anos depois, surge o segundo slam, que é o slam da Guilhermina, que vai ser o primeiro slam de rua, aliás, é o que vai se tornar um diferencial, né? Quando surge o slam da Guilhermina, que traz a maior parte, se eu não me engano, o slam da Guilhermina é o primeiro slam de rua do mundo também. Existe em dezenas de países slams, mas o que trouxe o slam para a rua vai ser a Guilhermina. E aí vai se tornar mais conhecida a partir de 2014, 2015, com o slam Resistência. Né? Porque aí é uma junção de coisas. Então, você pega os poetas do sarau, depois leva essas batalhas para a rua, e aí você tem uma nova linguagem, que é a fotografia e o audiovisual, que vai filmar e jogar na rede, e esses poetas vão viralizar. Então, você tem vários poemas aí com 5, 10, 15, 20 milhões de visualizações. Né? E aí a gente entra naquela coisa, na poesia que ninguém gostava, né? Porque eu estava até escrevendo, eu participo de algumas coisas, eu sempre pego o caderninho e vou escrevendo, né? Tem coisas que você não pode perder o momento, né? Eu estava escrevendo isso, a gente tem um poema que eu falo, vem do pó, vem do pó, vem do pó, exia, vem do pó, vem do pó, vem do pó, exia. Tem papel de 10, papel de 15, papel de 20, com dedicatória dos autores ainda vivos. Prometem morrer cedo só para valorizar a obra. Aliás, você gosta de autores vivos ou nem dos mortos? Então tem essa brincadeira com os autores vivos, com os poetas mortos, porque é estranho falar, né? Eu tinha 25 anos e não conhecia nenhum poeta, mas é como o Renan estava falando. Não tem poeta na fila do mercado, não tem poeta na feira, na padaria. Pense em algum poeta que morava no seu bairro, algum poeta que estava vivo na sua cidade. Então tinha, mas os poetas eles estavam mortos, literalmente mortos, e figurativamente também, né? Cadê os poetas? Onde estão os poetas? Onde estavam os poetas? E aí o sarau ele foi importante porque, de uma certa maneira, eles ressuscitaram esses poetas. Eles trouxeram para o nosso cotidiano, né? Eu acho que o sarau e o slam, a grande transformação que eles trazem é que eles trazem a poesia e a literatura para o nosso dia a dia. Hoje em dia você pode ir em qualquer escola, e diferente da minha época, do Renan, talvez, inclusive de qualquer um que esteja aqui, falar, mas já tiveram vários poetas que foram na minha escola. Eu conheço um poeta, ele é meu vizinho. Eu conheço um poeta, ele é meu amigo. Né? Então, acho que os saraus e os slams, eles são um sucesso
pela forma, mas por essa magia, né, por esse encantamento de, né, é a mesma coisa falar, eu conheço um rei, eu conheço uma rainha. São figuras que estão na nossa mitologia, né, de uma certa forma, né? A gente olha assim e fala, uau, como deve ser um rei, deve ser uma rainha, como deve ser um poeta. Tá aqui, ó, poeta. Não, isso que ele falou é engraçado, porque a primeira vez que eu fui na escola fazer poesia foi assim. Eu faço um sarau lá onde eu moro, em Nova Odessa, uma cidade no interior, e é um sarau que é feito numa estação de trem. Talvez seja o único sarau que é atravessado por um trem, porque o trem funciona, né? A estação é abandonada, mas o trilho não. E aí o que acontece? Foi um professor lá um dia e falou, você não podia ir lá na escola? Eu levei seu livro lá. Aí eu falei, na minha época de escola só ia aqueles caras, aquelas camisas do Einstein escrito drogas não, tá ligado? Essas coisas, não ia um poeta. Aí eu cheguei Play Center, Hop Harry, quando existia isso. também, né? Aí eu cheguei lá na escola, eu falei, não, eu vou lá na escola, na minha época nunca foi um poeta, o cara tá me chamando. Quando eu cheguei na escola, a molecada falava assim pro professor, e aí, professor, que hora que o poeta vai chegar? Cadê o poeta? E eu tava de boné, né, umas roupas bem assim, bem no traje, hip hop. Aí os caras olharam e falaram assim, aí o professor falou, não, isso aí é o poeta. Não, isso aí é poeta? Exatamente. Não é isso aí é poeta? Isso aí é poeta? Ó, tem um poeta de boné aqui para fazer a pergunta. Assim, esse daí é o poeta, tá ligado? Eles estavam esperando sei lá o quê. Você fez a descrição de você chegando de boné lá. Ele se animou, veio de boné aqui, se animou para fazer a pergunta. Primeiramente, bom dia a todos, né? Eu sou um grande fã do Renan. Eu até mandei mensagem para ele no Instagram mais cedo. Acompanho já seu trabalho há quase 20 anos praticamente. Uma grande influência. Você, por acaso, foi em Iguape, né? No Clodonil, na escola onde eu estudei. Pode crer, fui lá. Infelizmente eu perdi o ônibus, não deu para ir, mas Eliseu, meus amigos, tudo foram. Eu acho muito gratificante o sarau, a importância da poesia, da literatura, né? Eu cresci fazendo rap, né? Cresci ouvindo rap e até hoje eu faço, estou quase já 9 anos já fazendo. E praticamente é o que eu amo fazer, né? Eu também Como é que você chama? Rafael. E qual é o seu nome artístico, assim? Você divulga onde? Rael. E onde você divulga o seu trabalho? Eu divulgo sempre em sarais, batalhas de MCs, escolas, sarais que eu realizo também, ajudo a realizar. Iguape também eu já fiz bastante. Já participei também com a Roberta Estrela d'Alva no FLI, Festival Literário de Iguape, né? Então, todo ano eu tô lá, sempre gosto de estar com a rapaziada fazendo isso. Eu queria saber do Renan, qual a maior importância para você hoje no rap, a importância. O que você acha que a molecada hoje tem a passar, essa nova geração? Esse mano aí é tipo aquele que chega, bateu o sinal pro recreio, professor, rapidinho. Aí fala, pode falar, você já tá com o material saindo da sala. Como foi mesmo a Segunda Guerra? Aí você fala, mano. Bom, cara. Se você quiser sentar, você vai fazer mais uma pergunta depois? Não? Não? Então fica à vontade. Olha só. Se quiser, só ir de novo lá. A importância do rap pra mim foi. Vamos lá. Eu nunca fui bom com esportes, certo? Então, nunca fui bom em dançar, em pintar. Só que eu encontrei no ato de escrever, né, um dom que eu tinha, assim, e uma forma de ver o mundo diferente. Foi na escrita. Só que escrever era uma coisa de poeta, de um cara que era muito velho, que já tinha morrido, era uma coisa distante. Escritor, também não conhecia nenhum escritor, certo? No meu bairro não tinha, na minha família não tinha. Não existia youtubers, não existia blogueiros, então ser escritor era algo também muito distante. O rap me possibilitou ser um escritor dentro do meu bairro, dentro da minha realidade da periferia, mesmo que eu achasse que aquilo era algo menor do que outras músicas, menor do que uma outra literatura, porque a própria sociedade e as pessoas injetavam isso em mim também. Era uma música menor, era uma escrita menor. E eu nem sabia que um dia, né, Drummond, Vinícius, falaram que não existe escrita menor, nada disso. De tanta opressão que você sente, eu achava que era. Mas, de alguma maneira,
ela foi a minha ponte. E aí eu segui fazendo rap, não virei youtuber, não virei blogueiro, não virei jogador de futebol, virei rapper. Foi por causa do rap que eu quis estudar. Essa frase aqui, né, é muito emblemática, que está aqui. O estudo é o escudo. Essa frase, que o Rodrigo tem até tatuada, uma frase do Gog, que é um rapper que eu ouvia muito. Então você falou que ouvia Inquérito. Então quer dizer que primeiro que eu estou ficando velho, né? Que o cara fala isso. E eu ouvia Gog. Há 20 anos, hein? Há 20 anos, veja você. E eu ouvi o Gog. Então o Gog era o, sei lá, o Inquérito que eu ouvia. E o Gog falava essa frase. E eu achava o seguinte, quando eu falava, quanto mais eu ler, quanto mais eu estudar, quanto mais informado eu for, mais parecido eu vou ser com esses caras. Mais eles vão me considerar. Um dia eu vou trombar esses caras, vou falar tudo que eu li, os caras vão falar, ó... E eu queria fazer para impressionar eles, para chegar perto deles. Eles eram os meus ídolos. Talvez nem eles leram ou liam o tanto que eles falavam, mas eu acreditei. Se eles mentiram, mano, deu certo, tá ligado? Eu acreditei, e aí, com 23 anos, eu decidi que eu ia largar o trampo, largar tudo e fazer uma faculdade de humanas. E aí eu larguei tudo, eu era mecânico, larguei tudo e fui fazer geografia. Me perguntam por que eu escolhi geografia, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Era o curso menos concorrido da Unicamp, o único que eu era capaz de passar para não voltar para o trampo. Era 4 por vaga, e foi por isso que eu escolhi geografia, tá ligado? Eu não ia voltar para o trampo, eu decidi que naquele ano eu ia prestar vestibular e ia entrar. Dos cursos de humanas, eu gostava de todos, geografia era o menos concorrido, eu fui. Cara, ou seja, o rap me levou para a educação, tá ligado? E aí... essa é a importância do rap na minha vida. Ele foi o que foi o futebol para outros, o basquete, a ginástica olímpica, saca? Foi essa a importância. Por isso aquela frase do Emicida, né? O hip hop salvou minha vida. É tão forte, né? Eu falei para ele que eu vou fazer uma camiseta hip hop e fudeu minha vida. Falando no Emicida, então eu vou aproveitar para você falar, já que ele está aqui, tem uma foto dele, né, o Renan? Eu fiz a pergunta anterior e você acabou não explicando. O que é essa antologia que você organizou? Porque talvez a resposta ao Rael, né? O seu nome, Rafael ou Rael. Como resposta a ele, acho que a importância... Dá para a gente medir mais objetivamente a importância do hip-hop, do rap hoje no Brasil, a partir de publicações como essa, melhor dizendo, que reúnem uma produção absolutamente contemporânea. Então, se você pudesse explicar o que é essa antologia, como é que ela surge? Vou explicar. Isso aqui é a antologia A Parada Não Para, é uma antologia do sarau Parada Poética, que eu organizo há quase 7 anos na cidade onde eu moro, Nova Odessa, região de Campinas. Começou o sarau num bar, inspirado na Cooperifa e no sarau do Binho. O bar fechou, nós fomos para a praça, na praça chovia, e nós fomos para a estação porque era coberta. Uma estação de trem abandonada, onde moram mendigos, pombos e ratos, e é o único evento que ocupa a estação até hoje, lá na cidade. Você falou, né, que o trem passa no meio. O né? trem passa, o sarau é mensal, todo sarau a gente leva um escritor convidado para falar da sua obra, para fazer isso aqui que nós estamos fazendo, só que numa estação de trem. O Rodrigo já foi lá várias vezes, já foi lá Sérgio Vai, já foi Ferrez, a Dinha vai segunda-feira agora, já foi Binho, já foi toda essa galera, e eu quis, assim como o Rodrigo quis levar um sarau para a Zona Leste, que ele via na Zona Sul, eu também quis levar um sarau para Nova Odessa, que eu via aqui, né? E depois fui chamado para fazer sarau na escola, porque no sarau vai todo tipo de louco, né? Inclusive professor. E aí o professor falou, vamos lá na escola, e eu fui na escola. Mas o primeiro cara que eu vi fazer sarau na escola foi o Rodrigo. Eu já acompanhava o Rodrigo antes de conhecer ele, pela internet. Depois a gente se conheceu, foi fazer coisa junto. E aí eu comecei a ser chamado para ir para a escola, troquei uma ideia com o Rodrigo, né? Falei, e aí, Rodrigo, como é que é e tal, né? Fazer sarau na escola. Ele me falou e tal, como que é. E eu comecei a fazer sarau em escola. E aí, nunca mais parei, porque você vai na escola e o professor falou, eu também dou aula lá não sei aonde. E aí você vai na outra, a professora que dá aula lá falou, eu também dou aula não sei aonde. Você foi na escola dele e não foi na minha. Exato. Não, tem que ir na minha escola. E eu tive lá em Iguape, na sua cidade, e em 3 escolas, no mesmo dia,
E foi muito louco isso, porque eu fui fazer sarau na escola, e aí uma escola era rural, tinha inclusive índios estudando, né? Muito doido assim, e foi um sarau totalmente diferente do sarau na cidade. E era o mesmo município, o mesmo dia, o mesmo clima, tudo, e parecia que eu estava em outro lugar. E eu estava em São Paulo, isso que é o mais louco, saca? Né? Iguape, região do Vale do Ribeira. Então, assim, olha que doido, aí você falou desse dia. Coincidentemente, o vídeo desse sarau está na internet. E aí, tipo, é um vídeo que tem mais visualização do que várias músicas minhas, tá ligado? Então, tipo assim, um vídeo de um sarau, onde mostra a molecada. Eu falo que o lema da Parada Poética, a gente lá na Parada fala assim, né? Que é um encontro para declamar versos, frases, poemas e revoltas. E que lá não tem forma nem forma, e que não é um sarau para profissionais. É um sarau para amadores. Amadores da arte e da palavra. E aí eu falo, para quem ainda não comeu, no cardápio a gente serve palavras cruas. Então vai ter música milanesa, poesia bolonhesa, contos a carbonara, crônicas a dorê, e o lema é um só: maltratar a gramática e jogar a culpa na licença poética, né? Então, é isso, cara. Olha que doido. O rap me levou para a educação, que me levou para o sarau. Essa é a importância, eu acho. E esse livro, como ele é organizado? E aí esse livro é o seguinte: no ano de 2017, a gente ganhou o PROAC Saraus, que é um edital que não existe mais. Foi extinto. Foi extinto. Ano passado foi o último ano. Era um edital só para saraus. Ou seja, a Secretaria de Cultura viu a força, o poder que os saraus tinham e criou um edital só para saraus. O Rodrigo também participou, vários saraus. E aí, a contrapartida do prêmio era fazer um documentário e um livro. Eu fiz um documentário sobre o sarau e um livro. Nesse livro, eu chamei todos os poetas que já passaram pela Parada Poética ao longo desses quase 7 anos. Foram quase 80, né? Cada um mandou um texto, eu coloquei aqui dentro, mas também coloquei o texto das pessoas que frequentam a parada e que não são famosos, nunca publicaram, nunca lançaram um livro. Então aqui você tem, do lado de Marcelino Freire, o tiozinho que é pedreiro, que faz poesia lá na parada. Você tem do lado do Ferrez, a criancinha que fez a poesia da borboletinha. Não tem hierarquia, tá todo mundo junto aqui. Inclusive, há fotos, né? Aí, tem várias crianças, né? Muitas crianças, né? E outra coisa louca, a estação de trem é um lugar de drogadição, prostituição e abandono, porque ela fica no centro da cidade, um lugar onde à noite é morto, porque o comércio fecha, é um lugar que é abandonado, então é ocupado por essas pessoas. E é um lugar inóspito, sombrio, ninguém vai lá de noite. Se você falar, vou na estação à noite, só que no dia do sarau, a gente ressignifica aquele espaço, põe um cordão de lâmpadas, né? Tem um microfone, os moradores de rua ajudam a gente a montar, porque no final a gente sempre descola cachorro-quente para eles, pastel, e eles já sabem que no dia do sarau vai ter essa parada, então eles participam, às vezes uns pegam um microfone também. Mas uma pergunta, como é que vocês realizam isso assim, em termos... Vocês se juntam, fazem uma vaquinha? Como é que vocês fazem? Porque eu acho que isso é importante nesse momento que a gente vive no Brasil, em que a gente tem um colapso das políticas estatais e a gente vê que, apesar disso, a cultura continua existindo e resistindo, né? Eu queria saber como é que vocês fazem isso, porque eu acho que é um exemplo para quem está tentando sobreviver nessa noite aí, infindável em que a gente está vivendo. Tipo, o Rodrigo tá ligado, nós já fomos beneficiados por editais, mas na maioria dos anos a gente faz sem edital. Quando tem edital, melhor um pouco, porque aí você paga um fotógrafo, você dá um cachê para o poeta, você consegue fazer livro, fazer filme, mas quando não tem, a gente faz do mesmo jeito. Lá na estação, como a gente faz? A estação é abandonada, não tem estrutura nenhuma. Inclusive, vira e mexe, os caras roubam a fiação da estação para vender, né? E aí eu já fiz sarau com uma extensão de 50 metros. Pegando a energia de uma casa que fica do outro lado da linha, porque tinham roubado toda a fiação e eu tive que buscar energia muito longe. Não tem estrutura, a gente pega 2 tambores, enche de gelo, põe bebida e leva cachorro quente pronto. A venda das bebidas e dos cachorro quentes paga o aluguel das mesas e cadeiras e também a ajuda de custo do poeta. A gente não dá cachê, mas dá uma ajuda de custo para os poetas chegarem.
E é assim que o sarau acontece, na raça, né? E todo mês, sempre levando um poeta, às vezes um poeta de um lugar mais longe, de um lugar mais perto, mas sempre com essa tradição de levar um poeta para falar da sua obra e tal. Então, é uma resistência, é um município que não tem sequer Secretaria de Cultura, porque é muito pequeno, né? E é carente em várias coisas, mas é isso. A gente faz e está fazendo, está resistindo, as pessoas vão passando pelo sarau e vão ajudando. É muito louco as histórias de como as pessoas chegam no sarau. Várias mães chegam no sarau para ver se é verdade que a filha está lá, porque a filha fala que vai na parada poética. Ah, será? Essa hora, à noite, segunda noite, porque o sarau é de segunda, gente, né? É uma outra história isso aí, mas é um sarau de segunda-feira à noite. E a mãe vai lá para ver se a filha está lá. E aí a mãe chega, fica olhando do portão, a mãe entra, a mãe senta, e aí a filha para de ir, porque começa a namorar, porque vai estudar, e a mãe continua. Tem vários casos assim como de gente que chega grávida e hoje as crianças estão correndo lá no sarau. Então, o bebê chegou, na barriga da mãe, já ia no sarau. E aí você fala, caramba, esse menino que estava na sua barriga naquele sarau e tal. Muito louco como o tempo vai passando e a gente vai fazendo. Rodrigo, você queria falar alguma coisa aí? É que eu acho assim, primeiro é você sonhar. Eu acho que é você ser abusado mesmo. E ter uma certa dose de visão também. Eu lembro, quando eu comecei a organizar o sarau, esse dia eu estava até falando... Dos mesquiteiros. O sarauzinho dos mesquiteiros, é isso? Eu fui o primeiro educador a utilizar o sarau e a literatura marginal periférica dentro da sala de aula como ferramenta pedagógica. Eu falo que hoje em dia tem estrada, está pavimentado, quando eu cheguei era só mato, né? E eu acho que a primeira coisa, apesar de toda a carência, de toda a ausência de recurso, é o sonho, né? Quando eu comecei a fazer, o meu sonho naquele momento era dividir uma paixão pela literatura. E aí eu ia fazer como? Eu comecei pelo sarau e sabendo que os poetas estavam vivos. Então eu comecei a fazer o trabalho e falei, eu vou fazer sarau. E aí era a segunda pior escola da capital, era a 8ª pior escola do estado, no universo de 5.300 escolas estaduais de São Paulo. A minha escola não tinha sala de informática, não tinha sala de vídeo, na época que era o vídeo ainda, né? Era 2006. Não tinha laboratório, tinha sala de... tinha biblioteca, mas era fechada, né? Orgulho da escola, o único lugar que ninguém nunca tinha invadido. Ninguém queria invadir. E não tinha quadra. Vocês sabem a importância de uma quadra numa escola pública da periferia? Ali é onde tem o alívio das tensões. É numa quadra da escola que a gente evita conflitos, evita que professor agrida aluno e vice-versa, né? E não tinha quadra. Então era essa escola que eu falei, vou fazer o sarau. E as pessoas riam, né? Primeiro porque o que é sarau? E as que não riam, criticavam, vai ensinar a falar errado, vai fazer apologia às drogas, vai falar literatura de bandido. E eu falei, não, eu vou fazer. E foi muito louco, porque é desse universo também que vai sair o primeiro projeto aí de utilização. Saiu um projeto que hoje em dia eu toco, que é o Pedagogia dos Saraus, que é aquilo, né? Primeiro a gente faz... Eu não tinha pedagogia, eu não tinha metodologia nenhuma, porque não tinha ninguém de referência. Eu tinha que fazer, e aí fazendo, fui aprendendo, e aí com o tempo começaram algumas pessoas a se interessar e falar, como é que você faz isso? E aí eu tive que começar a pensar como é que eu fazia, porque tinha algumas pessoas que queriam fazer e queria que eu explicasse como eu estava fazendo. Então eu fiz essa pedagogia dos saraus, e que foi muito louco. Agora em agosto, olha só, eu comecei fazendo sarau, com pessoas me criticando, e agora em agosto eu fiz um curso na Diretoria de Ensino de São Miguel, pela Secretaria Municipal de Educação, a convite da Secretaria Municipal de Educação, e foi um curso que foi publicado em Diário Oficial, então foi o primeiro curso sobre saraus e literatura marginal periférica, homologado pela Secretaria de Educação, né? Foi um curso de 20 horas, valendo como pontuação e evolução funcional de carreira, mas você fala, cara, eu falo, começa pelo sonho, começa pela... Porque quando a gente sonha, a gente imagina. Então, a gente imagina, a gente projeta. E aí, depois é você conseguir algumas pessoas que você vai convencer que aquele sonho
é possível. Ele não é só um sonho ideal, ele é realista, né? E aí você começa a juntar outras pessoas. E aí, quando você consegue mobilizar outras pessoas para correr atrás desse sonho, ele vai ganhando também algumas pernas. Igual, eu falo, o ano que vem vai ter concurso. O ano que vem a gente vai fazer novamente concurso literário, que é um dos poucos concursos voltados para jovens e adolescentes, estudantes de escolas públicas, que além da publicação dá uma premiação em dinheiro. O ano que vem a nossa meta é dar mais de R$10 mil em premiações, não só para os estudantes, mas também para professores. E aí você vai me perguntar, mas como vocês vão fazer isso? Eu tenho tudo certo, eu já tenho tudo, eu tenho cronograma, eu tenho plano de trabalho, eu só não tenho dinheiro. Rodrigo, quanto custa? Custa R$75 mil, dentro do meu planejamento bonitinho. Eu não tenho nenhum centavo ainda, mas eu vou fazer. Pode acreditar que ele vai acontecer. De repente, ele não vai acontecer dentro dos 75 mil, mas eu vou fazer ele acontecer, nem que for só para conseguir dinheiro da publicação do livro. Então, e eu estou sendo bem realista. Né? Eu acho que é isso. Primeiro a gente sonha. Eu estou sendo bem realista porque já são 13 anos sonhando. E aí depois de um tempo você sabe que é isso. Primeiro você projeta. Igual agora a gente está em 10 anos do grupo, a gente nunca teve um espaço. Nunca teve. O primeiro espaço da gente foi um puxadinho da escola, que era um lugar sem energia elétrica, sem água e sem maçaneta na porta. Isso gerou a gente perder durante 3 anos todo o material que a gente adquiriu durante o ano inteiro. Chegava no final do ano, era férias, quando a gente voltava, ou porque choveu e não tinha telha, molhou tudo, a gente perdeu tudo, ou porque a direção jogou fora, ou porque invadiram a escola e levaram embora. Então a gente perdeu equipamento, perdeu livros. Aí quando eu saí da escola, a gente foi expulso da escola. Olha só, a gente teve a proeza do projeto. Esse projeto ele foi expulso da escola. Aí quando a gente foi expulso da escola, a gente foi para a biblioteca do bairro. A biblioteca do bairro fechou, a gente teve que se mudar para o Centro Cultural da Penha. Aí o Centro Cultural da Penha não tinha mais espaço, Então, esse ano eu falei, eu quero um espaço, são 10 anos. Eu não aguento mais ir de um espaço para outro. Falei, a gente vai abrir uma casa poética, lá em Ermelino Matarazzo. Tem 55 dias que eu não durmo, pesquisando imóvel, vendo valor, procurando fiador. A gente agora conseguiu um imóvel, é uma casinha... O legal é que é uma casa bem antiga, é uma casa ali em Ermelino São Miguel, que tem mais de 50 anos de idade já. Eu falei, se é casa poética, tem que ser uma casa antiga, né? Não dá para ser uma casa moderna, assim. E... mesma coisa, Rodrigo, tem dinheiro? Não, vou pegar do meu dinheiro, a gente vai pintar, E daqui uns 3 meses, pode procurar aí uma hashtag Casa Poética, lá em Ermelino Matarazzo São Miguel, que a gente vai abrir e vai funcionar para isso. Seu espaço de fazer cursos, receber as pessoas, receber as escolas, né, propor atividades, fazer sarau, fazer slam. E eu falo, para mim é um dos maiores sonhos que eu vou realizar em breve, porque eu sempre quis fazer um espaço cultural, um espaço literário na periferia. Rodrigo, como é que vocês vão montar esse espaço? Não sei. Só que eu aprendi que primeiro a gente faz, depois a gente procura o como. Como manter, como pagar, mas primeiro é fazer. Porque o não a gente já tem, não ter o dinheiro a gente já tem. Agora a gente vai ficar a vida inteira falando não tem, não vou fazer. Não, vamos fazer e depois a gente se vira. Maravilha. Vocês têm alguma pergunta para eles? Por favor. Rodrigo, né? Rodrigo, o que você acabou de falar, eu acho que foi um exemplo extraordinário, né? Eu, por exemplo, trabalho com empreendedores, e os empreendedores, como você, se viram, né? De alguma forma. Então, eu vejo que, por exemplo, em governos anteriores, era dado dinheiro a valer para pessoas que hoje, simplesmente, essas pessoas sumiram, né? E essas pessoas têm dinheiro, mas elas não fazem o que faziam com o dinheiro público. Por quê? Porque se vê que ela queria só o dinheiro. Por que ela não está hoje fazendo esses eventos com o dinheiro dela, se ela tem dinheiro? Então, não era um sonho dela, né? O sonho dela era ganhar dinheiro e morar fora, como acontece com um monte de artistas que eu vejo aí. Então, eu acho que o que você falou é um exemplo fenomenal. Você não acha que nós, brasileiros, precisamos perder essa mania do direito?
todo mundo acha que tem antes o direito do que a vontade de fazer? Eu acho, é uma pergunta bem complexa, né? Eu acho que não, na verdade, eu acho que não. Eu acho que o direito é o que assegura que eu não passe por uma situação como essa que eu estou passando, por exemplo, no momento, né? Porque eu moro num bairro que tem 110 mil habitantes e saiu o mapa da desigualdade agora de 2018 da Rede São Paulo. E 110 mil habitantes, a gente não tem um centro cultural, nós não temos um teatro, e aí eu vou falar outras coisas que aí, né, eles colocam lá, que eu acho que é importante. Museu, então, museu quase a gente não tem história em São Paulo, né, que dirá museu em São Paulo, casa de show também não. Então, e é o Estado falhando aí, porque a Constituição Federal de 1988, o artigo 6º, ela diz que são direitos sociais básicos o acesso à educação, saúde, cultura e todas essas outras coisas. E aí, eu acho que, na verdade, a gente tem que... Porque, assim, tem muita gente que fala, pô, Rodrigo, você é um herói. Eu não quero ser herói, eu quero brigar pelo que é meu. Eu só estou indo buscar. E eles têm sorte que eu estou indo buscar de um jeito positivo. Porque tem muitos nossos que tombam, porque também vão buscar. Só que eles vão buscar de outro jeito, né? Então, por exemplo, eu acho muito complicado quando a gente, no atual governo, se a gente pega o governo estadual, o PROAC Saraus, 3 livros que foram publicados aqui, eu publiquei através de edital. O que é uma amostra, ou que é uma prova de que quando havia um fomento à cultura, a grande maioria das pessoas contempladas por essas práticas e políticas de fomento transformava em coisas concretas. Não usava dinheiro para ir para fora, ou enfim. É que o seu exemplo talvez dê a impressão de que todo mundo que recebia fomento fazia um uso ilegítimo dessa Até verba. porque E não é verdade. Quer dizer, então, assim, valorizar a guerra de guerrilha que eles estão travando hoje não quer dizer que não devesse haver políticas públicas. E não quer dizer que quem deixou de fazer por falta de políticas públicas seja omisso, ou seja, enfim, porque, passivo. por exemplo, Assim, a gente não pode deixar na mão das pessoas, não pode deixar também a cultura só depender da energia que algumas pessoas têm, mas que nem todas podem ter, e que, se tivessem um suporte, transformariam, se tivessem uma verba, se tivessem linhas de crédito, transformariam a sua criatividade em realidade. Mas, na ausência disso, às vezes ficam inativas, porque não tem essa energia que não se pode exigir de todo mundo, né? E o projeto, por exemplo, se existisse ainda o PROAC Saraus, o concurso literário poderia inscrever nesse projeto. Acabou, extinguiu esse edital, agora eu vou ter que correr sei lá para onde. É complicado, por exemplo, a gente tinha um Ministério da Cultura, acabou com o Ministério da Cultura. Não só acabou com o Ministério da Cultura, como agora o Ministério, que era do Ministério da Cidadania, foi para o Ministério do Turismo. Sabe? É aquela antiga visão da cultura como algo supérfluo, desnecessário. Entretenimento, né? Mero entretenimento. Eu fui um conselheiro eleito do antigo Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, que existia no Ministério da Cultura. Não existe mais, porque não tem ninguém representando. E foi a segunda política pública que foi pensado para pensar o livro, a leitura, a literatura para o Brasil. A primeira vez que foi pensado isso foi com Mário de Andrade em 1935, quando foi criado o Instituto do Livro, que na gestão Collor, em 1990, foi extinto. E aí a gente passou em 2006 só que a gente teve... Quer dizer, como é que a gente fala? A gente tem um discurso muito bonito. A educação é importante, o livro é importante, isso aqui é importante, mas ninguém investe. A gente tem um plano nacional do livro, da leitura escrita, que não tem R$1 para implementar esse plano nacional. Quer dizer, e ações como a do Renan, ações como a minha, são muito importantes, fundamentais, mas eu acredito em política pública. Porque se a potência disso que a gente faz está inserido como política pública, ela não vai para 30, 40, 100 ou até 1.000 pessoas que a gente alcança.
ela é a nível municipal, ela é a nível estadual, a nível federal. Então, eu acho que a gente tem que brigar por direitos, porque eu acho que tem uma deturpação do que são direitos. Eu acho que direitos são muito importantes e a gente tem que brigar por essas garantias. Por exemplo, queria dizer uma coisa, querido, já me intrometendo. Eu faço um sarau numa estação de trem abandonada. A prefeitura não me apoia. Eu queria o apoio da prefeitura, seria muito mais fácil, porque eu enfrento uma série de problemas. Como eu não vou todo dia na estação, é uma vez por mês, às vezes eu chego lá, a estação está totalmente danificada, fiação, eu já tive que pagar eletricista para ir lá de última hora, fazer as coisas, fazer extensão de 50 metros. Beleza, eu faço isso, só que até quando eu vou aguentar fazer isso? Entendeu? Se eu tivesse uma ajuda, isso seria muito mais fácil. Não é orgulho falar isso, pelo contrário, né? Dizer que é o único evento periódico cultural da cidade. Quem devia fazer isso era o poder público, né? É o único evento que existe de cultura na cidade todo mês. Porque levar o Papai Noel no Natal ou no Dia dos Namorados soltar bexiga, isso aí o Boticário faz. Dia das Mães, Dia dos Pais. Eu estou falando cultura todo mês. Nós estamos lá todo mês fazendo cultura. Eu não sou funcionário da prefeitura, eu não tenho cargo, eu não tenho nada. Então, assim, o edital foi importante. Só que o edital, inclusive, que é um direito, ele tem um mecanismo para que você não ganhe de novo, que é legítimo, para as pessoas rodarem e não ficar sempre a mesma ganhando. Então, eu ganhei num ano, no outro ano eu não posso ganhar de novo. Isso é legal. Aí o outro vai ganhar. Aí eu vou parar? Não, eu não nasci por causa do edital, eu continuo, né? Então, é legal de ter, materializou, está aqui o livro, tem um documentário na internet, contando a história da estação. Olha que louco, sabe como o poder público pensa em relação à estação? Todas as estações são da União, não é do município, é da União. Então, o município entende que colocar dinheiro ali é como pôr gasolina no carro do outro. Só que aí a estação fica lá abandonada. E é um puta prédio onde a cidade começou, que está sendo depredado. História zero. A cidade começou ali, as pessoas chegaram ali para construir a cidade. E qual o problema de colocar gasolina no carro do outro, né? Se fosse para revitalizar a estação, né? Entendeu? E a estação está lá, cara. E eu já lavei as minhas mãos. É engraçado, né? A gente... as pessoas que chegam ao ponto até de criminalizar os incentivos ou os financiamentos para a cultura, esquecem que a agricultura é subsidiada, a indústria é subsidiada, existe bancos, um banco quebra, os caras os bancos são subsidiados, quer dizer, na verdade, assim, você tem grandes sistemas de isenção de impostos como um estímulo. Agora, o artista ele não está vendendo alguma coisa. Você não vai dar um desconto sobre um produto, você tem que dar um valor que é muito mais baixo do que a isenção fiscal para uma empresa ou para um agricultor. Você tem que dar um valor para ele ter condições de produzir aquilo que não tem um mercado. Assim, cada setor da economia tem a sua especificidade, e a chamada economia da cultura não pode adotar procedimentos que sejam iguais à da indústria têxtil, da indústria metalúrgica, do agronegócio, né? Mas assim, todas a intervenção estatal, numa medida maior ou menor, sempre existiu. Né? A gente tem a ilusão de que, vamos dizer assim, a gente vai ter um liberalismo selvagem que não vai ter nenhum estímulo. Isso não existe em nenhuma economia. Né? Vejam o que a indústria americana, o que o governo americano está fazendo para combater a competição de um país muito agressivo economicamente como a China. Está criando barreiras comerciais, criando modalidades de estímulo e incentivo dentro de uma prática, de uma política estatal para favorecer a indústria e a economia norte-americana. Da mesma maneira, cada setor da economia de um país ela tem algumas políticas, seja de isenção, seja de linhas de crédito. A cultura é um desses setores. E ela não pode prescindir disso, ela não pode ficar ao Deus dará. A gente não pode cair numa espécie de darwinismo social e econômico em que só sobrevive quem tem a capacidade de sobreviver, como eles estão fazendo aqui. Estão sobrevivendo. Não, sobrevivendo, a palavra já inclui o caráter rebaixado dessa
dessa condição, né? Só os fortes sobrevivem, quando, na verdade, todos têm o direito de viver, o direito, como eles disseram, de viver, se expressar e ter algum tipo de incentivo que não elimina o dever de um certo mérito, né? Tá certo? Quando você abre uma linha de crédito, um PROAC, uma bolsa, você vai julgar o mérito, mas não vai deixar de conceder um estímulo financeiro a quem tem esse mérito. Então, vamos dizer, o discurso da meritocracia, ele não cancela a necessidade de algum estímulo para a cultura, porque todos os setores da economia se beneficiam de alguma forma ou de outra de uma política econômica que é feita na base de uma estratégia de estimular, incentivar, abrir linhas de crédito, né, injetar dinheiro em determinados setores. E lembrando, só para finalizar, e desculpando que eu sou mediador aqui, não tenho que falar nada, e antes de passar a palavra para o Rafael, que vai fazer outra pergunta, lembrando que é uma estupidez enorme, mesmo para governos liberais, neoliberais ou extremamente capitalistas que só valorizam o lucro, punir a cultura. Porque a economia da cultura, os ignorantes que nos governam hoje não têm ideia, mas a economia da cultura movimenta mais dinheiro que a indústria têxtil, por exemplo, emprega mais gente. 30% do PIB da Coreia do Sul, 30% do PIB da Coreia do Sul vem do K-pop, que é a música coreana, que invadiu o mundo. Olha que louco, cara. Não por acaso um país que saiu de uma condição, há 30, 40 anos, sai de uma condição de um país subdesenvolvido como o Brasil, e hoje é uma potência internacional, mundial, graças ao investimento em educação e ao respeito a isso que se chama de soft power, né? Quer dizer, não é o poder bélico, não é o poder da indústria de base, é o poder dos bens simbólicos, representados justamente pela cultura. E o Brasil, que é soft power maior do que o do Brasil, né? Através da sua música, das suas expressões culturais, enfim. Então, a gente tem realmente um obscurantismo e uma burrice voluntária no trato com a cultura que, felizmente, daqui a 3 anos muda, né? É o famoso sistema de burrice, né? Como o Renan e o Rodrigo têm relatado, né? Lá em Iguape, isso também sofre muito dos tempos que eu estava lá, morei lá 4 anos praticamente, e praticamente a prefeitura não ajudava em nada, né? A gente queria fazer uma batalha, queria fazer um sarau, e o local que a gente tinha para fazer, tinha praça, não tinha local para você colocar tomada, faltava luz. Se você fosse fazer, você teria que fazer por si mesmo, entendeu? Não tinha uma ajuda. E lá também tem a Ilha Comprida, né? Que todo ano sempre tem shows e atrações de outros artistas. Eles pagam milhões por outros artistas que são putamente reconhecidos já, e sendo que o local ali oferece outros artistas que não têm reconhecimento, mas que quer uma oportunidade de ir lá cantar, subir no palco, mostrar o seu trabalho que já tem já de um tempo. Só que a gente vai tentar levar isso para a prefeitura, o que acontece? A prefeitura acaba falando que não pode, não tem como montar uma estrutura. Aí vem um show de verão, o Iguape Verão que teve esse ano. Praticamente eles trouxeram um artista já reconhecido e pagaram para eles. Eu já fiz bastante show com eles, mas não chegaram a pagar nem 1% do que eles pagam por um artista já de reconhecimento, né? Que eu acho triste você ganhar pouco pelo seu trabalho, que está praticamente sendo o mesmo do outro artista que já tem um reconhecimento. Perfeito. Foi menos uma pergunta do que uma manifestação, né? Quer que eu leve o microfone até você? Tranquila? Olá. Meu nome é Fabiana, eu sou professora de literatura. Tento não ser a professora chata como a que vocês tiveram. Obrigado. Renan, tenho todos os seus livros autografados. Sou do interior de São Paulo. Tive prazer de estar na Parada Poética já por 3 vezes. Vi o incrível Daniel Minchoni lá. Parabéns. Rodrigo, meu marido, é apaixonado por você. Não está aqui, está triste por isso. Mas eu queria dizer o seguinte, primeiro vou falar, depois vou fazer uma pergunta real. Não temos mais investimento em educação, quem recebeu antes, em educação, cultura, quem recebeu antes, nos governos anteriores. Seja a Lei Rouanet o que for, não recebe mais, quem recebe hoje é a igreja. E a falta de investimento em cultura hoje, esse dinheiro, está indo para onde? O que melhorou?
Nada. Ponto. Acabou. Como vocês têm enfrentado a ditadura da educação, de não poder falar? Eu quero um salve aqui, me salvem. Como eu enfrento isso agora? Eu não posso tratar determinados temas em sala de aula. Eu estou sendo coibida, não pela direção, isso que é duro, pelos pais, que eles não entendem a necessidade de levar a cultura, de apresentar outras linguagens. Eles não aceitam linguagens diferentes. A gente tenta, como? Vocês educadores, como vocês conseguiram vencer a barreira? Fabiana, né? Como isso se manifesta? Facebook é um inferno. Eu saí do Facebook, eu cometi Facebookcídio por conta disso. Porque veio a ideia de que eu não era amiga dos meus alunos no Facebook por uma questão ética, mas eles viam, e veio uma mãe lá falar que meu Facebook era tóxico. Que era um absurdo uma professora ter a posição... Isso onde, Fabiana? Eu sou de Limeira, interior de São Paulo. Tanto na rede particular quanto pública municipal. Isso aconteceu tanto na rede particular quanto na... Exatamente. Na particular, a gente até entende, porque são os merocratas e eles acham que... Mas na pública também acontece. E a gente sabe que é um problema também que, de repente, os governos anteriores podiam ter feito mais pela população pobre, deixaram de fazer. Daí, sim, essa coisa de só dar o peixe e não ensinar a pescar. Tem que dar o peixe, senão o cara não tem força para empunhar a vara. Mas tem que dar outras possibilidades. Mas esse é outro assunto, aqui não é política, aqui é literatura. Como a gente consegue, hoje, nessa situação ridícula, medíocre desse governo atual, vencer pela educação? Porque conhecimento é poder. Conteúdo é necessário. Como? Me ajudem. Eu acho... eu vejo que a gente está, no momento, numa batalha de narrativas, né? O mundo é formado por narrativas. A esquerda tem a sua narrativa, a direita tem a sua narrativa, os fascistas têm a sua narrativa, e cada um tenta suplementar as suas narrativas, porque são as narrativas que justificam, né, todas as políticas econômicas, sociais, ou a gente... Eu acho que uma das formas... A forma que eu encontrei quando eu ainda estava na escola, porque eu falo que eu dei aula 16 anos na rede estadual e municipal, mas eu saí da rede para me jogar no mar, né? A forma que eu tinha na escola era escrevendo. Eu fazia a minha própria história, eu fazia a minha própria narrativa. E estimular, se você não pode falar, deixe que falem por você. Às vezes a gente não precisa falar, porque é uma estupidez muito grande, por exemplo, quando você pega um movimento, o Escola Sem Partido, que diz que o que quer é que o professor não faça doutrinação ou não faça a cabeça dos alunos. Oi? Eu quero quem souber fazer a cabeça de um menino de 15, 16, 17 anos, eu quero fazer um curso, eu quero ficar ao lado dessa pessoa. Porque eu tenho um adolescente de 18 anos em casa, que é meu enteado, que há 8 anos convive comigo, e eu não faço nem a cabeça dele, que mora comigo todos os dias. Porque ele pensa o que ele quer. E todo mundo aqui que já foi adolescente sabe que é isso. Porque a adolescência por si já é a fase da rebeldia. Eu não sou mais o que eu era e não sou ainda o que eu vou ser. E eu não sei o que eu quero ser, não sei o que eu sou. É muito confuso, é muito hormônio, é tudo muito louco mesmo, entendeu? E aí falar que a gente, sabe, aquelas coisas bem toscas, até mamadeira de piroca, tem um colega meu que fala, cara, eu não consigo fazer o menino ficar sentado nem na cadeira, vai falar que eu estou fazendo o menino sentar numa piroca. Sabe, uma coisa bem tosca, pegando esse lado mesmo, que é a linguagem que eles entendem. Então, essa molecada é muito louca, para todos os lados. Eu acho que se você não pode falar, deixa eles falar. Bota o sarau, bota o slam. Mas uma coisa que eu tenho visto, às vezes eles estão só replicando coisas que eles estão ouvindo em casa e a gente não pode nem combater, porque é uma fake news, está sendo disseminada tão forte essa visão. Você está falando que... eu estou repetindo o que a Fabiana está falando para quem nos acompanha pelo Facebook e por causa da gravação que depois...
vai estar no ar aqui no site da biblioteca. Você está dizendo que, então, que as pessoas... que você não tem nem como replicar, que elas replicam o que ouvem em casa e você não pode contestar isso, porque se a criança levar a sua contestação, depois você vai ser, de certa maneira, questionada pelas redes sociais dos pais, etc. Né? Olha, eu acho, vou falar da minha experiência, enquanto saúde mental para você sobreviver, eu acho que tem aquilo que você está submetido e tem que seguir por questões, eu tenho meu emprego, eu acho que uma válvula de escape, enquanto escreva. Eu fiquei 16 anos por causa do Te Pego Lá Fora. Se eu não tivesse escrito, eu tinha abandonado, eu tinha enlouquecido. Eu estou fazendo hoje ainda um romance, porque ainda tiveram muitas outras coisas que eu não pude falar e eu acho que eu preciso falar, sabe? Tem o viés do escritor e tem o viés do historiador também, que pensa que lembrar é resistir. Sabe? Então, ainda que você não possa falar a quarta, quinta potência alto, mas faça esses relatos, de repente transforme em arte, seja uma poesia, seja uma literatura, ou se você tiver... Porque, e voltando a falar de narrativas, todo governo autoritário, um dos primeiros que eles atacam são os artistas, não é à toa. Porque eles podem controlar bancos, eles podem tentar dominar até os professores... mas eles não controlam os artistas. Eles conseguem cooptar alguns, mas normalmente são péssimos. Os piorzinhos eles cooptam, né? A gente sabe, é só olhar. Agora o artista, aquele artista que é referência nacional, é referência internacional, seja na pintura, seja na dança, seja no teatro, esse artista, para ele ser, ele tem que ter o espírito livre. Não vai ser um governo A, B, C, esquerda, direita, centro, fascista. Ele não controla. E aí ele vai atacar no poder econômico, né? Ou se numa ditadura, ele vai atacar como um Vitor Parra no Chile, ao ponto de cortar mãos. Mas a gente viu o que está acontecendo agora, né? Até arrepia, ó. Eles não calam. Eles choram, eles esbravejam, eles gritam, canalhas, patifes, mas eles não calam nunca o artista. Renan, aproveitar que a gente está chegando ao final do nosso encontro aqui, não sei se você gostaria de acrescentar alguma coisa ao que o Rodrigo já falou em resposta à Fabiana, mas queria falar, já que você valorizou aqui o lema "O Estudo é Escudo", que está na coleção Pode Pá, organizada pelo Rodrigo Ciríaco. Está na minha tatuagem aqui também. Está tatuada no braço dele. Você acaba de lançar, no ano passado, né? Você lançou um disco chamado Tungstênio. E eu ouvi o disco pelo YouTube, as músicas estão lá, e tem um clipe em que você fala você explica a relação entre a ideia do metal, do tungstênio, o que ele representa em termos de vínculo hoje com a tecnologia do celular, dos aparelhos cirúrgicos, dos computadores, como um metal altamente resistente, e que daí você vai fazendo uma associação de ideias. O tungstênio também está na esfera da minha caneta Bic, e a minha caneta Bic, através desse metal extremamente resistente, que você cria justamente vamos dizer, uma têmpera, para usar um termo que é da siderurgia, você tem uma têmpera ali de resistência. Então, como a gente está acabando aqui, eu queria que você falasse um pouco da sua produção em disco e, especificamente, do Tungstênio e do CD que você está organizando agora para lançar ainda este ano. Bom, eu tinha acabado de voltar de Portugal, no ano passado, fui fazer um pedaço do meu doutorado lá com o Boaventura de Souza Santos, e aí vim com raps gravados em Portugal, gravei com fadistas, gravei com rappers angolanos, cabo-verdianos, enfim, a comunidade africana é muito grande lá. E aí eu vim com um disco meio que pronto, quis lançar o disco, comecei a procurar um nome para o disco, porque primeiro a gente faz, depois a gente dá o nome. Ouvindo o disco, tinha várias versões, várias letras que falavam sobre a caneta. O rap fala muito, né? Até a gente usa esse verbo canetar, largou a caneta, caneta pesada. Tem uma rima que eu falo, né? Inclusive agora na época da caneta azul, eu falo assim, ó, minha caneta é vermelha, que é para eu nunca esquecer de dar o sangue por isso, toda vez que eu escrever, né? Então tinha várias rimas com caneta, aí eu comecei a procurar o nome do disco, tem que ter caneta. Aí é os nomes que eu cheguei, os primeiros. Caneta e Coragem, Caneta e Coração, parecia nome de novela.
caneta e coragem, caneta e coração. Falei, não tá disco de rap. Comecei a pesquisar sobre a caneta e descobri que o que revolucionou a fabricação da caneta foi a invenção dessa esfera aqui, ó. Por isso que é esferográfica, né? Que é uma esfera de tungstênio, que é um metal que é muito usado nas lâmpadas para acender aquele filamento, usado em armamentos, porque ele é muito resistente à temperatura, usado em aparelho cirúrgico. Eu falei, o rap é tungstênio, o rap é resistência, é arma, é luz, a metáfora está aí. Só que o nome tungstênio me pegava. Eu falei, mano, tungstênio, que papo mais nerd, né? Aí comecei a falar com as pessoas, falei com a Roberta, Estrela d'Alva, falei com o MC, eles falaram, Renan, mas você é nerd, tá ligado? O papo tem a ver e tal. Pô, eu acho o nome ótimo, não tem nada de nerd, eu acho bom pra caramba, pô. Aí tungstênio, aí eu falei, não, eu vou fazer uma poesia para explicar, né? E aí eu falo, né? Eu falo que tungstênio é treta, tungstênio é resistência, presente nos aparelhos cirúrgicos que salvam vidas todos os dias, como o hip hop, tá na arma, no foguete, na broca, na aliança, né? E aí eu falo, minha caneta não é só feita de tinta e de plástico, minha caneta também tem tungstênio. Então, por isso, essa metáfora toda do tungstênio, né? Por ser esse metal. Pode, claro. Será que tem a letra? Se tiver a letra, eu posso reclamar. Peraí. Um pouco. É incrível isso. Eu não sei. É muito legal. Esse aqui é um clipe de apresentação do Tungstênio. Depois a gente, na edição aqui, vai colocar. Vai estar presente na edição dessa entrevista. E quem nos ouve quem nos assiste pelo Facebook, pode procurar aqui no YouTube. A gente é que nem os metais, tá ligado? Uns são suaves, outros pesam. Uns são comuns, outros raros. Mas tem um que é zica. Tungstênio. Duro e pesado como a realidade. Não é papo de nerd, nem de Breaking Bad. Tungstênio é resistência. Tá no celular, computador e naquele fiozinho da lâmpada. Acende, ilumina. Presente nos aparelhos cirúrgicos que salvam vidas todos os dias, como o hip hop. Tungstênio é treta, aguenta o tranco. Bala de fuzil, broca, lança, armamento explosivo, foguete, até nas alianças. Não perde o brilho. A bolinha da ponta da caneta é de tungstênio também. E me ajuda a desenrolar as ideias. A bica aqui vai além de plástico, tinta e tungstênio. Tem carne, osso, é caroço, profunda, mas nunca vai ser poço. É poço. Só não pode ficar fechada. Tem claustrofobia. Sua, saliva, sangra e floresce. Às vezes vacila, falha, sai da linha, mas é cúmplice, sincera, transparente. Minha caneta é esperança E exclamação, oxigênio e coração, tungstênio. Rodrigo, você está com o texto aí na mão. Eu queria, para finalizar agora, porque realmente a gente chegou no nosso horário, e a gente falou... Você falou, é interessante, você falou muito da sua poesia, você declamou aqui, fez uma... Só que você, em geral, é mais conhecido como um prosador. E esse livro aqui, chamado Sem Mágoas, que é um livro que tem um projeto gráfico incrível, recuperando muito de uma poesia de muros, né, da cidade, uma poesia urbana que está nos muros, que está nos cartazes, que está nas pichações, que está no grafite,
tem narrativas longas e narrativas em microcontos. É um livro que tem a apresentação, não por acaso, do Marcelino Freire, né? Que fala sobre o livro. Tem além do texto de orelha, que é da Érica Peçanha, tem também o texto do Marcelino falando sobre o valor da sua prosa. Queria que você falasse um pouquinho, para finalizar, então, do Sem Mágoas. E esse texto que você tem em mãos aí, eu imagino que tem a ver com o trabalho que você está realizando agora. Então, eu queria que você falasse um pouco desta produção em prosa que reúne seus contos. O Sem Mágoas foi meu segundo livro, de 2011. E é aquela coisa, eu sou professor de formação, então fiz o Te Pego Lá Fora, que é um livro de contos sobre o cotidiano da escola. E aí eu queria fazer um livro que fugisse da escola, né? Para aquela coisa, não quero... aquele medo bobo, sabe? Não quero ficar marcado como se eu soubesse falar de escola, escrever sobre escola. E aí também são contos que falam de relações afetivas. Essa questão do projeto gráfico, né? São aquelas coisas de São Paulo mesmo, aqueles cartazes que eram mais comuns antigamente. Um cartaz por cima do outro, e vai por cima do outro, e aquela tinta, lambi-lambi, isso. E aí vai... Porque os contos todos, eles, apesar de não fazer uma referência à cidade, mas são sobre a cidade, né? Questões políticas, sociais, os problemas sociais. Então, fala sobre a virada cultural na perspectiva de uma pessoa em situação de rua, fala sobre a mulher que tomou muitos chifres e o cara quer ser aquele cara bacana que quer continuar sendo amigo, fala sobre uma situação de drogadição. Então, são várias situações que acontecem principalmente nesse âmbito da cidade, nesse âmbito urbano, né? E aí agora eu fiz o Sem Mágoas porque eu não queria mais falar da escola, e eu volto à escola agora no romance, né? Porque eu publiquei o Te Pego em 2008, porque eu queria falar da escola, só que eu fiquei na escola até 2016. E a escola pública da periferia, cara, eram muitas outras histórias. E aí também vem o desafio de fazer uma narrativa mais longa. Eu demorei uns 6 anos assim para me achar enquanto estilo. E aí eu estou fazendo... Tem um nome provisório de que é Tá com Medo Porque Veio, porque eu quero fazer uma associação com o Te Pego Lá Fora. Inclusive, tem alguns personagens do Te Pego que eu estou resgatando no romance. Essa brincadeira da intertextualidade, né? Foi um projeto que eu mandei em 2018 para o Rumos. Foi minha 4ª tentativa do Rumos, né? A primeira como um projeto solo, as outras eram projetos coletivos. E aí eu fui contemplado pelo Rumos do Itaú Cultural. E aí é uma espécie de autoficção, porque é a história de um professor na periferia de São Paulo e numa das piores escolas do estado, mas até aí que eu paro, né, o ponto, porque a história dele vem que ele tem um passado de violência muito traumático, porque ele tem um pai que é alcoólatra e que abandonou a família, ele tem 2 irmãos que faziam muito bullying, uma espécie de violência psicológica mesmo. E isso, quando ele está com 10 anos, faz ele fugir de casa, né? Então, ele foge de casa, abandona a mãe, e aí ele vai morar na rua. E na rua ele consegue encontrar uma figura muito importante, que vai ser uma espécie de irmão mais velho, de pai para ele, que é um personagem também central no livro, que eu chamo de Capoeira, mas que, depois de um tempo, vai ter uma situação, uma tragédia, que vai estar envolvido diretamente no assassinato dessa pessoa e no aprisionamento dele na Fundação Casa, né? Então, isso vai gerar vários problemas para ele, inclusive problemas psicológicos. Na Fundação, ele pensa, inclusive, em suicídio, mas ele tem uma veia muito próxima da literatura, que é por isso, inclusive, ele é muito sensível, ele gosta de ler, era um dos motivos que os irmãos brigavam muito com ele. E aí vai ser através de um livro que ele vai conseguir meio que ter a redenção de mudar um pouco dessa trajetória, né? E o livro é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E aí, quando ele chega nessa escola, então ele chega com todo esse arcabouço que ele quer mudar essa escola. Só que ele chega nessa escola quebrada, ferrada, abandonada. Então ele tem problema com a gestão, que é corrupta. Ele tem problema com um professor que tem um comportamento meio ambíguo com os alunos, tanto de pessoal quanto de abuso. Ele tem problema com o tráfico, que aí vai um reencontro de um personagem ali da época que ele estava na rua. E uma figura também que, depois de 20 anos, você nem encontra, que aí é uma parte mais amorosa, né? E aí, essa história, ela começa, na verdade, o fim eu jogo, é o primeiro capítulo. Porque uma das coisas que o romance vai trazer é a tentativa de assassinato que ele sofre.
Qual é o título? Tá com medo porque veio. Você tinha falado relacionando com o outro, né? O Te Pego Lá Fora. Você ia ler um trecho, é isso? Eu vou ler o primeiro capítulo porque o livro começa quando ele sendo... Eu não sei se ele vai ser assassinado, eu vou deixar isso, mas sem dar spoiler. É o primeiro caso de auto-spoiler. Não! Né? Assim, em geral, quem dá spoiler é o crítico, o jornalista que tem conta a bastante história. coisa É o próprio autor dando spoiler do seu livro. Tem bastante coisa que eu não falei ainda. Chama Apocalipse, é o primeiro capítulo. Foi um tiro de ódio dado em direção à cabeça que arrancou meu dedo mindinho esquerdo, que tentou bloquear o disparo, que raspou pelo meu crânio, depois que o instinto assinalou que o melhor era abaixar, mas não há tempo de ser atingido. Pá! 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 Por outros 5 balaços, feitos com frieza, sem estardalhaço, esvaziando o tambor do revólver 38 a uma distância de 7 metros, suficiente para só 2 não atingirem meu corpo destino, mas isso o algoz não soube, porque antes mesmo do cano esfriar, já havia adentrado o estacionamento da unidade de ensino, cruzado a mata que fica atrás desta, pulado mudo e desaparecido, nas vielas de Ermelino, antes mesmo que qualquer pessoa fosse socorrer eu, professor, agora baleado. Ninguém teve coragem e disposição para enfiar a cara na janela e se expor, para assim minimamente identificar quem era o encapuzado, agressor, suposto assassino nessa clara tentativa de homicídio. Com isso, tivemos então uma prévia do romance, o primeiro romance e próximo livro do Rodrigo Ciríaco, a quem eu agradeço pela presença, assim como agradeço ao Renan Inquérito. Foi um grande prazer reencontrá-los aqui no Segundas Intenções. Espero que nos reencontremos ainda muitas e muitas vezes. Não deixe de anunciar e convidar para o lançamento do seu romance quando ocorrer. A gente vai fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui na... Um dos lançamentos vai ser aqui, eu estou vendo já. Perfeito, estaremos todos presentes. E é ótimo, se fizer aqui, a gente já reúne o público do Segundas Intenções, ao qual eu convido para vir nos próximos encontros que nós realizaremos dentro desta série de encontros. O primeiro deles vai ser no dia 23 de novembro, na Biblioteca de São Paulo, que fica no Parque da Juventude. Como eu disse, o Segundas Intenções acontece alternadamente nas 2 bibliotecas. Então, na Biblioteca de São Paulo, no dia 23 de novembro, teremos Fernando Vilela e Stella Barbieri, que são 2 escritores e artistas visuais que fazem, sobretudo, livros para público infanto-juvenil, mas que podem ser lidos efetivamente por todos os leitores, porque são livros absolutamente geniais. Basta lembrar de um livro premiadíssimo que é o Lampião e Lancelote, que é um livro que faz um cruzamento visual, através de uma narrativa visual, entre o mito do Lancelote, né, cavaleiro da Távola Redonda, da Idade Média inglesa, com o nosso Lampião, né, o Lampião brasileiro, né, o bandoleiro nordestino, estabelecendo aí uma conexão temporal, né, fundindo 2 tempos, a Idade Média inglesa com o Brasil contemporâneo, o Brasil das últimas décadas. Então, é uma obra que atinge a todos os públicos, são 2 artistas fabulosos, Fernando Vilela e Stella Barbieri. Né? Eles fazem muitos trabalhos em conjunto. Esse livro que eu estou mencionando, se não me engano, é só do Fernando Vilela, mas a Stella também tem uma produção vastíssima e ambos fazem muitos livros de uma incrível criatividade e habilidade e expressividade, publicados por várias editoras. E aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos, fechando o ano de 2019, nós teremos em dezembro, num dia que a gente ainda vai confirmar, porque estamos fechando a data, temos a Jaride, que vai vir aqui para fechar o ciclo do Segundas Intenções, na Biblioteca do Parque Vila Lobos. Então, esses são os 2 próximos encontros dessa série. Fernando Vilela e Stella Barbieri, no dia 23/11, na Biblioteca de São Paulo, e aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos, em dezembro, a Jaride. Peço que vocês sigam no site da biblioteca para confirmar a data exata, o sábado exato, né, já que o Segundas Intenções sempre acontece aos sábados, em que vai acontecer esse último encontro do ano. No mais, muito obrigado a quem nos seguiu pelo Facebook, obrigado aos presentes que participaram aqui de maneira, às vezes, até calorosa, né, assim, deste encontro que levantou muitas questões que dizem respeito à educação, à poesia, à literatura contemporânea, mas, sobretudo, às políticas
e a situação política da cultura e da literatura no Brasil contemporâneo. Então, agradeço. Você está com o microfone na mão, você está querendo fazer uma última... É o Renan que falou para eu falar. Ele Fala falou assim. para eu falar. Não, você que falou para eu falar. Então, eu vou me calar Eu vou aqui. falar que Muito obrigado. o Rodrigo Muito tá com obrigado. livro para Viu? vender aí. Temos livros para vender com dedicatória dos autores ainda vivos, então aproveitem. O meu já é um maquininha, best-seller, 1 milhão de cópias já não vendidas. vendidas. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por Falou, quem nos seguiu valeu. pelo Facebook. Obrigado, viu?